Fala pessoal, Marcos de novo. Eu tô aqui com a quarta parte daquelas 10 coisas que eu acredito que fazem com que o nosso inglês não vá pra frente. A quarta coisa que eu tenho aqui é o tal do coloquial. Eu acredito que quando a gente não fala um inglês coloquial, fica mais difícil da gente poder melhorar nosso inglês. O que eu quero dizer com isso? É assim, quando a gente vai escrever e essa escrita é para mandar um e-mail para um amigo, a gente vai escrever um diário, a gente vai fazer uma coisa que é simples, uma anotação pessoal. A gente não precisa ser formal, nem em português nem em inglês. Mas depende da situação, a gente precisa ser formal. Casos e casos. Mas falando do inglês informal ou do português informal, eu descobri, inclusive eu estou fazendo um estudo mais profundo em relação a isso, com as minhas próprias, meus próprios escritos, que quando a gente vai aprender inglês, a gente aprende um inglês, um vocabulário, palavras e um jeito de falar que não tem nada a ver com a forma que a gente fala em português. Por exemplo, eu estou falando aqui com vocês de um jeito em português, usando algumas palavras, algumas entonações, algumas formas de se falar, mais simplificada. Às vezes eu falo uma palavra ou outra assim que não é tanto, mas eu falo tá, tipo, daquele jeito, mano, porque é o natural. E quando eu vou falar inglês, isso muda, fica mais formal. E isso é um problema, porque eu preciso me preocupar em falar de forma formal e também falar inglês, ou seja, eu não estou falando inglês de forma coloquial. Tá, mas como que eu posso fazer isso? Uma forma que eu descobri que funciona bem pra mim, tem um cabelo aqui na minha câmera. Tirei. Uma forma que eu descobri de fazer isso e tem me ajudado bastante, nossa, vocês não têm ideia do quanto. É assim, eu peguei o celular, liguei lá o gravador de voz e eu comecei a falar algumas coisas, assim, bem na gíria, pra poder treinar. Eu imaginei que eu tava contando alguma coisa pra um amigo, tipo assim, mano, tá ligado? Eu fui naquele rolê ontem, pode pá, que o bagulho é louco e tal, mano. Estourei na norte, puto, o bagulho é 1000 graus e tal. Tô falando aqui, tipo, dialeto, tá ligado? Eu falo assim com meus amigos, entendeu? E aí eu gravei um áudio assim, tipo, de 1 minuto falando desse jeito. Gira, 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 que dependendo de que eu ouvir, não vai entender nada que eu tô falando. Depois eu gravei um segundo áudio, falando de forma mais coloquial, não tanto dialeto, né, não tanto gíria, mas coloquial ainda assim. Falando de outras coisas, como se estivesse falando com outro amigo que não é, que não fala o mesmo dialeto que eu. Tipo, e aí, beleza, cara? Como é que você tá, mano? Ah, tô de boa, e você? Tá tranquilo? Pô, preciso te contar uma parada que aconteceu comigo, da hora, você vai curtir e tal. Fiquei 1 minuto ali simulando alguma coisa. Depois eu fui ouvir esses áudios e eu fiz uma transcrição. Eu escrevi aquilo que eu havia gravado. E depois eu comecei a traduzir isso para inglês. Foi uma experiência muito boa. Muito boa. Porque ficou muito natural. Então eu tenho lá o inglês, tipo, do movimento mesmo, do rolê, do gueto ali, dialeto. E eu tenho outro que é bem coloquial, que é o que eu uso mais normalmente. Porque eu não falo com o dialeto do gueto o tempo todo. Falo só quando encontro alguns amigos. Mas esse coloquial, assim, neutro, coloquial, tipo, nem tanto gíria, nem tanto formal. Coloquial, ali bem no meio, eu falo mais. Então eu percebi que eu preciso me esforçar um pouco para falar o inglês mais parecido com o que eu falo em português, que é esse coloquial. E essa é a dica que eu deixo para vocês, tá certo? Porque falar inglês a gente está fazendo duas coisas. A gente normalmente está aprendendo a falar de forma mais formal em inglês, bem mais formal do que nós falamos em português. E estamos aprendendo inglês ao mesmo tempo. Então a gente tem que fazer um duplo esforço. Esse duplo esforço dificulta um pouco o aprendizado. Então procurem fazer isso que eu falei. Grava ali no gravadorzinho de voz como é que vocês falam em português de forma coloquial. E depois vocês vão ouvindo aquilo, pausando, sempre pausando. Ouve uma frase, pausa. E tenta escrever em inglês. Se você fala assim, puta, eu não sei como que eu falo tipo assim. Tipo assim é like that. É muito usado. Like this, like that. E aí vocês vão no Google Tradutor e digita lá, tipo assim, vai aparecer like that. Tem também um dicionário online que é muito bom, que eu gosto, que é o Urban Dictionary, que aí é um dicionário urbano, mais com gírias, palavras, assim, expressões, dialetos e tal. E idioms também, expressões idiomáticas, ditados, enfim. urbandictionary.com. E é isso, gente. Para esse vídeo aqui é isso. 5 minutos falando. Eu vou falar um pouquinho em inglês só para poder exercitar. Hello, friends.
Marcos again, one more time here in this video. For this video, with the fourth part of that whole bullshit that I started talking about, the ways that I think we can try to find out to provide a better English for ourselves, you know. I was planning to talk about that since many time ago, and then I thought that it was time to start because I'm almost finishing my personal project. The side project, 365 days of English, is almost finishing, and I'm happy about that, you know, because I was watching my first video. I already had that vocabulary that I'm talking here to you, but the way that I used to say things, the way that I used to talk in English, you know, the intonations, the confidence, you know, the pause and things like that. Oh my gosh, that was awful, and I have to say that. But I improved, even a little bit, you know. I improved two things at the same time. The first one is I have a, how can I say that? I'm always talking here in Portuguese about that, but I have some compromise with myself. What I'm saying by that? I'm saying that, you know, every single day, almost every single day, I record a video. So I have this compromise, you know, something that I improved. And I really believe that if I can do that, I can do everything that I want. First thing. Second thing is, I actually improved. I can't deny that. Even I have to improve much more. I have to improve more, I know that. But I improve it a little bit and I'm happy about that, you know, because I may listen to myself in the past, 1 year ago, and I'm listening to myself right now. It's totally different. I'm proud about myself. So, today's subject is colloquial. In English, in Portuguese, the pronunciation is the same, I believe so. We have to train English in Portuguese. I'm talking about Portuguese because I'm Brazilian. And I was explaining Portuguese that when we go, you know, to learn English, normally we try to learn a really formal, flat, you know, and English that normally in the day by day we don't talk because we talk like slangs, we use expressions, idioms, piece of information that normally we use in our mother language. And then when you go to learn English, we change that, you know, we become another person, you know, like talking politely all the time. That's not the proposal. We have to keep attention, you know, to talk in English, but to try, you know, to make closer the Portuguese, in my case, that we talk and the English that we are trying to talk, you know, match both things, and our pronunciation, our vocabulary, our enjoyment, and so forth is going to be much more better. Okay, this video is over. Thank you for have watched it, and I really hope to see you in the next one. Bye.